Olá, pessoal. Hoje eu quero ler para vocês um capítulo do livro do Dr. André Marroig, da série O Ser Adoecido, que eu escrevi. Esse capítulo faz parte do último volume da série. Então, esse daqui é o primeiro volume da série, O Ser Adoecido, Crônicas da Agonia. O segundo volume é O Ser Adoecido, Ainda em Agonia. E o capítulo que eu vou ler para vocês faz parte do terceiro volume da série O Ser Adoecido, o Incessante Agonia. Eu vou ler aqui a contracapa do livro para vocês terem uma ideia do que se trata esse livro ou essa série, tá bom? Nesse terceiro livro da série O Ser Adoecido, além das tradicionais crônicas e críticas ácidas diante de nossas vicissitudes, a complementação com uma reflexão diante do sentido da vida se faz presente. Em nossa contemporaneidade, a falta de sentido diante da vida parece ser uma das maiores fontes agônicas. O hedonismo corrosivo e o narcisismo destrutivo imperam, impedindo a percepção da existência de um outro que, se sabiamente contactado, participaria da própria composição desse sentido. Longe de amplas explicações, a obra segue muito mais a lógica instigativa do que investigativa. Há de se ampliar a agonia, já que dela poderemos extrair o combustível para a apreensão da própria realidade. E talvez, quem sabe, encontrar ali algum sentido para a nossa existência. Ou seja, que essa também é uma das premissas da psicanálise. O próprio sujeito encontrar, né, o sentido para a sua existência. Não é um sentido que é dado, né? O psicanalista não dá um significado. É o próprio analisando que constrói o seu significado. Bom, nesse capítulo que eu escrevi nesta obra, o que acontece? Eu trouxe o adoecimento do psicanalista. Então, né, embasando que nós estamos dentro de uma escola de formação em psicanálise, eu gostaria, né, e eu pretendi nesse texto trazer a agonia do psicanalista, porque existe no imaginário de que o psicanalista é aquele sujeito que não tem angústia, que não tem ansiedade, que não está em adoecimento. E o que eu procurei trazer neste capítulo foi justamente o contrário, mostrar a alma do psicanalista, tá? Então, é um apêndice, né? Adoecer, a dor do ser, crônicas da agonia de um psicanalista adoecido. Deixa eu só mostrar a carinha do capítulo para vocês. Acho que conseguiram visualizar. No primeiro momento, quando me foi feito o convite para a redação deste apêndice, o qual vocês têm em mãos agora, fiquei me perguntando como eu poderia contribuir com esse livro, que foi muito significativo à minha clínica. Como oferecer algo que agregasse valor a este livro? Como, no mínimo, não o destruir? E aos poucos fui percebendo meu superego invadindo meu aparelho de pensar e podando todas as possibilidades de criar algo, pois essa é uma das maneiras dele se manifestar. Dessa forma, após assimilar o que se passava comigo, fui me acalmando e percebendo que há sempre algo a se contribuir. Há sempre uma forma de perceber o que está dado de forma diferente. Afinal de contas, esse é meu trabalho como psicanalista. Ler as entrelinhas, ouvir o não dito, sentir o cheiro de algo que está distante, montar os quebra-cabeças que sempre faltam uma peça, montar e desmontar o Lego 1 milhão de vezes, etc. Pois são várias as formas de um psicanalista trabalhar. O que define o trabalho psicanalítico é o que não se fazer. E então veio o insight. Eu sou um ser adoecido. Eu sou psicanalista. A presença de um superego em Sigmund Freud aponta para uma neurose,
dada a premissa que ele é o herdeiro do complexo de Édipo. E só se vive aquele que adentrou a neurose. E a neurose é análoga ao sofrer. Por isso, eu sou um ser em sofrimento. Como diria o meu psicanalista, todos os grandes psicanalistas morreram adoecidos de uma grande enfermidade. Modéstia à parte, essa premissa anuncia que o exercício da clínica psicanalítica requer um analista neurótico, um analista que seja capaz de sofrer e se agoniar em determinado momento para compreender o sofrimento de seus pacientes. Sendo assim, esse texto reflete ou tem a pretensão de espelhar o sofrimento daqueles que propõem a praticar a psicanálise como seu exercício laboral. E esse foi um insight. Qual é a agonia de um psicanalista dentro do setting analítico? Do que ele adoece? Não creio que conseguirei fechar essas questões neste apêndice, nesta crônica, mas tentarei levá-los, queridos leitores, às reflexões. Pois não é isso que faz um psicanalista? Ajuda, entre aspas, porque seria demasiada arrogância acreditar que ajudamos como psicanalista nossos analisandos e conduz, entre aspas, novamente, dado o motivo ser equivalente às primeiras aspas, os seus pacientes a frequentarem outros espaços do seu aparelho de pensar. Quantos de nós, psicanalistas, já nos pusemos a desejar dentro do setting? Que atire a primeira pedra aquele que um dia não o fez. E quão agoniante foi não encontrar um lugar para o seu desejo. Alocá-lo à conta-transferência não foi uma saída. Fingir que não o percebeu também não foi uma saída. E ele continuou ali a atormentá-lo. Muitas vezes, apenas encontrando significado em sua sessão de análise pessoal. É desta agonia que também falo, mas não só dela. Falo também daquele agonizar diante de sua impotência do não saber, sua castração, seu constatar de uma fantasia de onipotência, e se pegar com o falo na mão querendo utilizá-lo na mais infantil fantasia de ser o dono da verdade, e ter que se perguntar: de qual verdade estamos falando aqui? Eu não sei, mas se perguntar ao meu paciente, provavelmente ele gostaria que fosse a dele. Psicanalizar, verbo tão bonito, tão cheio e ao mesmo tempo tão vazio de significados. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Seria inadequado, como psicanalista, pensar em Deus? Adoecerei desse pecado? Existe pecado na psicanálise? Oxalá me perdoe, mas como afastar de mim aquele que me abençoa? Quem é Deus para Freud, Wilfred Bion e Melanie Klein? Quem é Deus para meu paciente? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para o psicanalista que atende o paciente ateu ou a carola da igreja? É essa a vida de um psicanalista. Quantas perguntas se faz numa sessão e quantas respostas encontramos? O adoecer faz parte do psicanalizar, faz parte do pensar psicanaliticamente, pois você não sabe. E o não saber é agoniante. É frustrante dar-se conta de que não há o que se faça nessa vida. Ele sempre estará lá, de prontidão, todas as sessões, lhe encarando e apontando na sua cara que você é um medíocre. Diriam que psicanalista gosta de palavras fortes. Alguns analisandos tentam remediar. Não é que eu odeie a minha mãe, eu só não gosto dela. Não é que somos medíocres, apenas não. Invente a ladainha para completar a frase. Você não é especial. Ninguém é. Essa é fácil. Pense. Se todos somos especiais, então, ora bolas, ninguém é. E ser psicanalista é aceitar a sua mediocridade, sua insignificância, seu lugar de mais um. Sabe aquele lugar que é disputado a tapas, choros e birras?
aquele colinho quente da mamãe, no qual você já não cabe mais, afinal de contas, você já não tem mais 3 anos, e tem que aceitar que a única coisa que o diferencia de seu paciente é o lugar que você ocupa em seu inconsciente. Aquele lugar do especial não te pertence. Você não é especial. O ser adoecido habita em mim, em você, no seu e no meu vizinho, na minha e na sua mãe, em todos. O psicanalista adoecido é aquele que aceitou padecer, pois não há escapatória. Estamos vivos. O psicanalista adoecido é aquele ser que, entre aspas, deveria estar ciente do seu adoecimento. O que diria Marília Mendonça, a rainha da sofrência, me vendo aqui requisitar o título de Reis da Sofrência aos psicanalistas? Nunca saberemos. Mas acredito que daria uma boa rinha. Todos sofremos. Na fantasia do paciente, muitas vezes, o analista é aquele que aprendeu a lidar com o seu sofrimento e não sofre mais. É aquele que detém o falo, a receita para não sofrer. Será? Ou será que o psicanalista é aquele que sabe que dentro do set, naquele lugar, o único sofrimento que deve prevalecer é de seu paciente? A neurose tem como premissa o adoecimento, sabido apontar um sintoma. E como visto acima, o psicanalista é sujeito que vive a neurose. Sempre adoeceremos, mas de qual adoecer falamos? Pensemos no recalcado, na sexualidade infantil reprimida, e aí podemos pensar nas diversas maneiras dele se manifestar. Freud era um gênio, e recalcado é aquele que diz o contrário, precisa de análise. Até hoje, não encontrei explicação mais original que sua teoria para ilustrar o sintoma. E que me desculpe a genética, sem desmerecê-la, mas ela não consegue explicar como o sofrimento proveniente de um desejo tão particular e subjetivo a cada sujeito ganha caráter de concretude em um sintoma. Diriam os religiosos, Deus quis assim. Mas, afirmaria Freud, o recalcado explica. E segue-se cada qual tendo que lidar com aquilo que povoa o seu inconsciente. O que sentiria um analista que está há 45 minutos esperando o seu paciente? Que mal o adoeceria? Na mente deste, poderíamos pensar numa agonia de abandono? Qual o sentimento o atormenta? Ou nada o acomete? Mãe, pai, filhos, esposa e marido, amigos, estamos livres de chefes. Qual dessas relações permeiam a mente do analista, iniciante ou veterano dentro do setting analítico? Cachorro latindo, aluguel a pagar ou aquele vizinho com som alto? Qual desses problemas insistem em invadir o universo mental do psicanalista no setting que deveria ser o mais abstêmio possível? Isso não faz o psicanalista obsessivo sofrer? Sim, estamos falando da necessidade da análise pessoal do analista. Sandor Ferenczi foi certeiro ao nos apontar um dos tripés da boa clínica psicanalítica. Um psicanalista deve estar com a sua análise pessoal em dia. Só assim ele poderá dar-se conta que ele também padece, que padece do mesmo mal daquele que o procura. E não existe saída. Se você está vivo, se você estará em constante sofrimento, mesmo que tenha encontrado uma saída na sublimação, pois esta é o fruto do adoecer. Não tenho e nem trago receitas, como já dito. Apenas reflito em agonia o meu trabalho como psicanalista, desejante de ter podido, de alguma maneira, contribuir para mantermos acesa a chama que nos adoece a cada dia. Um universo inconsciente recalcado, tão heroicamente desbravado por Freud. Então, esse apêndice eu escrevi para o livro do Dr. André, né, no terceiro volume da série O Ser Adoecido, e ele traz essa reflexão a respeito do sofrimento do psicanalista, né? O quão figurativo é
aquela ideia de que o psicanalista é aquele que não padece, é aquele que não sofre, é aquele que tem uma receita. E eu acredito, para quem ainda não é psicanalista e pretende ser, esta é uma reflexão interessante. Porque se você entra num curso de formação em psicanálise acreditando que ali você vai encontrar o elixir da vida, da felicidade, daquele momento que você não mais vai padecer, você está fazendo uma escolha errônea. Eu acredito que a escolha para ser um psicanalista é de cada um. Não tem, olha, você tem que ser psicanalista por isso, ou você tem que ter tais e tais capacidades. Não. Cada sujeito vai encontrar o seu significado para ser um psicanalista. E aí a análise é muito importante por isso, porque você vai levar para o seu analista as suas reflexões, e aí ali você vai poder pensar por que você deseja ser um psicanalista. Tá? Então, para quem ainda também não está em análise, eu recomendo uma análise para poder começar a se pensar, para poder começar a pensar o que te faz sofrer. Por que aquilo te faz sofrer? Como que você lida com aquele sofrimento? Qual sentido, qual significado ele tem na sua vida? Até semana que vem, pessoal.